Sentado mesmo com reverência, tá? Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Deus poderoso. Aleluia. Vocês conseguiram achar? Amém. Uma mensagem rápida, mas bem edificante para os nossos dias atuais. Mensagem conhecida, todo mundo conhece, né? Aquela famosa mensagem que deve ter deixado Isaac Newton, né, sem cabelo, né? O grande cientista, o grande filósofo, né? Um homem muito respeitado. Agora eu sei quem é. E eu acredito que ele deve ter ficado assim, tentando estudar pela alquimia, sei lá, pela cronologia, né? Como que Jesus conseguiu fazer esse feito maravilhoso, né, que foi andar sobre as águas. E se você achou mesmo, vamos ler o texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, sempre Pedro, né? E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque eu sinto já forte a Tua presença aqui no nosso meio de forma intensa. Meu Pai, em nome de Jesus, te apresento a Tua igreja, a minha vida. Perdoe mais uma vez os nossos atos falhos, nossos pecados, nossa iniquidade. Tenha misericórdia de nós. E fale conosco de forma clara, concisa e poderosa, falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Por isso, me coloco à Tua disposição, ó bendito, para que a Tua palavra possa ser ministrada, explanada e que possa atingir profundamente o nosso íntimo, dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, que a Tua unção esteja sobre mim e a Sua igreja. Diga graças a Deus se você quer. Graças a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, é um texto clássico, é um texto muito conhecido, onde diz o fato de que Jesus desafia, né, a gravidade, a força da natureza, desafia as águas e caminha por cima das águas. E esse fato na vida de Jesus, onde foi feito, foi narrado por 3 evangelistas, por 3 evangelhos. Pelo evangelho de Mateus, Marcos e o evangelho de João. O evangelho de Lucas não relata esse texto, talvez por algum motivo. Sendo certo que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são sinóticos. Na linguagem do português brasileiro, né, não no europeu, sinóticos são coisas semelhantes, parecidas, iguais. No português europeu de Portugal, sinópticos, que é a mesma coisa, semelhante, parecido, igual. Então, esses evangelistas, eles vão abordar esse ponto, cada um colocando um detalhe que, se você ler os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João,
falando acerca do fato extraordinário de Jesus caminhar sobre as águas, nós vamos extrair algumas lições fundamentais e basilares para quê? Para que nós possamos aplicar na nossa vida e poder ter uma vida regada, abençoada nos dias atuais. Porque a mensagem de Jesus não é para o passado, é para o presente. Então entenda uma coisa, tudo que Jesus falar para você é para o presente, porque no presente você pode transformar o teu futuro. Então é no presente que as coisas começam, não é no passado. O passado nem existe. O passado, quando você chega, hoje é passado. Quando você está, hoje é passado. Quando você chega amanhã, já é o que? É futuro? Não, é presente. Eu já falei sobre isso aqui. Então o que importa é o que? É o presente. Jesus, como é que está a história aqui? Jesus dá uma ordem para os discípulos logo após um extraordinário milagre acontecer. Aqui, nesse texto, você que é um meditador das Escrituras vai perceber que Jesus Cristo, né, tinha presenciado, né, estava triste, por quê? Porque João Batista tinha perdido a cabeça, onde aquela mulher lá, né, pediu a cabeça de João Batista na bandeja. Logo depois disso vai vir o quê? Vai vir o milagre onde tinha muitas pessoas num vale passando fome, né? E chega ali alguém, né? Só temos o que aí? Jesus pergunta 5 pães, né? E 2 peixinhos, não é isso? Né? 5 pães e 2 peixes. Ele transforma e alimenta 5.000 homens, né? Logo depois disso, ele alimentou 5.000 homens naquele momento, tá? Mas ele não passou uma vida toda alimentando 5.000 homens, não. Por quê? Porque senão ia criar o quê? Preguiçosos. Então, eles supriram a necessidade naquele momento e depois falou: olha, vão à luta, meu amigo. Vão à luta. Mas aí Jesus ele vai dar uma ordem para os discípulos para mandar eles irem para Genezaré, né? Tinha que pegar o barquinho, atravessar o mar, né? Para poder ir para o outro lado da margem. E Jesus, ele tinha motivos para fazer isso também. Por isso que eu estou falando que lendo esses 3 textos a gente vai entender isso. Ele tinha alguns motivos. Alguns motivos eram que ele observou que no meio daquelas 5.000, ele fica triste, fica com pena das pessoas, porque ele diz assim: vocês estão parecendo ovelhas sem pastor. Você já viu ovelha sem pastor? É aquela ovelha que está dentro da igreja, mas o pastor não abraça, não conversa, não dá atenção. Então Jesus falou: não, ainda que o pastor da terra falhe, do céu nunca vai falhar. Vem cá que eu vou te abraçar, vou te ajudar e vou te ouvir. Mas para isso ele precisava despedir os discípulos. E a minha tradução, eu acredito que a maioria de vocês aqui diz no versículo 22, ordenou Jesus aos discípulos: vão embora daqui, pega o barquinho e segue jornada. Algumas traduções que podem ser diferentes, pode estar assim: compilou, mandou, está no mesmo. Ou seja, se Jesus ordenou é porque os discípulos não queriam, né? Por quê? Porque Jesus, ele queria ter uma experiência ali com aquelas pessoas, um momento ali, e de vez em quando ele tem que mandar alguém sair de perto. Está reclamando de quê que saíram algumas pessoas do caminho? Saíram por quê? Porque Jesus entrou para quê? Para ter um particular. Glória a Deus. E depois desse particular, o que Jesus vai fazer? Ele tinha um outro propósito. Ele tinha que subir no monte para ter um particular com o Pai, porque cuidar de ovelha tem que ter relacionamento com o Pai. Glória a Deus. Alguém entende? Amém. Amém. Só que os discípulos não queriam ir, porque era tarde. E a viagem era muito longa. Então Jesus, ele não vai pedir, ele vai falar: eu estou mandando, é uma ordem, vou embora logo, vou embora. Mas os discípulos não queriam ir, talvez porque, você pode até achar engraçado, mas pode ter sido por isso. Os discípulos vão pensar: eu ir, mas olha o tempo como é que está, vai chover. Então eu acho que vai chover mesmo, ó. Vai chover. Não, eu estou falando aqui. Vai chover. Não vamos não, Senhor, não vamos não. Lembra da outra vez que a gente estava no barco e o barco quase afundou e o Senhor estava dentro do barco, o Senhor estava dormindo? Lembra daquela tempestade lá, quase que a gente morreu? Não vamos não. Ainda mais agora, o Senhor que está mandando a gente ir, o Senhor não vem por quê? Tem alguma coisa estranha. Será que o Senhor já não aguenta mais a gente enchendo o seu saco? Será que o Senhor quer que a gente pereça logo nesse mar da vida? Então os discípulos tinham algumas indagações na mente que me faz entender na coerência do meu pensamento o quê? Olha para cá, por favor. Que os discípulos não queriam sair de perto de Jesus. Por quê? Isso está no final do texto.
eles não entenderam o milagre da multiplicação dos peixes. Então Jesus fala, já que eu fiz o milagre e você não entendeu e está duvidando, então tudo bem, eu vou ficar aqui e vocês vão cumprir a ordem, a missão. Segue adiante, mas eu não vou com vocês, mas eu vou estar lá no monte tomando conta. Os discípulos devem pensar, meu Deus, Jesus não entrou, mas ele mandou, se ele mandou, tem que ir. Se ele mandou, as coisas vão correr. Glória a Deus. Com a direção correta. Só que quando eles entram no barco, né, vai estar lá Natanael, vai estar lá Judas, vai estar lá João, né, vai estar lá Pedro, vão estar lá todos os discípulos lá, né? Quando eles entram no barco, tudo bem. Jesus não vai vir, mas se ele mandou, vamos acreditar nele, porque as coisas vão dar certo. Eles vão entrar no barco, vão começar a remar. Bem, né, um que tinha experiência ali, acredito eu, né, um era cobrador de imposto, o outro era impulsivo, o outro era um homem da oração, que era João, né, Jeová me abençoe, né, tinha de tudo, mas tinha Pedro, que era um homem de pesca, um homem que tinha habilidade. Então o que eles vão fazer? Bem, Jesus mandou, então eu vou seguir, as coisas vão dar certo, vão ficar tudo ok. Só que quando eles entram na jornada, olha que coisa, isso acontece muito nos nossos dias. Quando Deus nos dá uma instrução, aquele sonho que brota aqui e se realiza aqui, o que acontece? O vento é contrário. Não entendeu não? Vamos tentar entender melhor. Quantas vezes vem uma voz na tua mente e fala, olha, eu tenho isso para você. E você pensa que isso é coisa da sua mente. Só que isso é algo maior do que você pensa, do divino. Glória a Deus. Você nasceu para essa missão. Você nasceu para esse propósito. Aleluia. Mas já tentei tantas vezes e não consegui até hoje. O Senhor me mandou ir por aqui e o vento está contrário. O Senhor me mandou fazer isso, mas o vento é tão forte que eu quase desisti de até mesmo chegar aqui. O negócio está tão absurdo que não é possível que Deus esteja nesse negócio. Os discípulos acharam que quando eles receberam a ordem de Deus, não foi nem pedido, foi ordem de Jesus, e eles obedeceram a ordem, foram para o barco e começaram a remar, era tarde, não era noite nem madrugada. E a tragédia acontece, a quase tragédia acontece aonde? Na madrugada. E você está pensando aí, poxa, Deus mandou fazer esse negócio, Deus botou esse projeto no meu coração, Deus mandou enfrentar esse sistema. Dura coisa enfrentar o sistema. Verdade. Pior quando é dentro da igreja, né? Tem sistemas que hoje controlam a igreja. Desculpa aí, Sérgio. Pois é, então, enfrenta o sistema, aí você está lá enfrentando o sistema, você está lá lutando contra o vento, e chega um momento da vida e fala, Jesus não queria mais nada com a gente não. Mandou a gente entrar nesse barco, essa canoa está furada, vai virar. Esse negócio vai desandar, não vai dar certo. Esse projeto não vai adiante, ninguém acredita mais em nós, nem Jesus acredita mais em mim, mandou a gente ir sem ele, nem ele me aguenta mais, nem ele me recebe mais, nem ele quer ficar mais do meu lado. Será que seja porque eu sou tão pecador, tão sujo, tão imundo? Será que porque eu sou tão chato, fico perturbando ele, fico pedindo as coisas toda hora? Não, nada disso. Jesus queria ensinar uma lição que eles só iam aprender dentro daquele mar revolto, daquela tempestade absurda. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus estava no monte orando e a tempestade começou a piorar, Jesus ele vai observar do monte o que está acontecendo a faixa de 3 ou 6 quilômetros de distância. Está na Bíblia isso. Mesmo na faixa de 3 a 6 quilômetros, Jesus enxergou o problema dos discípulos no mar. Não entendeu não? Quem disse que ele não está te vendo esse tempo todo, essa luta toda, essa sangueira desatada, esses troços todos que tem acontecido, tanta gente dizendo, você seria isso? Você não tem qualificação, né? Você não tem preparo, você é bicho do mato, né? Tem que ter estudo. Você é legislador, você é de longe.
você, aí está tudo dando errado, né? Você pensa que está tudo dando errado. Por quê? Porque os discípulos já não conseguiam mais enxergar Jesus, só conseguiam enxergar o que é a tempestade. Então pensando, ele mandou eu ir. Mas se ele mandou eu ir, o vento tinha que correr ao favor. Não é a coerência do nosso pensamento? Se ele mandou fazer, as coisas tinham que andar, correto? Não é a razoabilidade? Não tem equidade? Não tem equilíbrio nesse pensamento? Então, se ele mandou ir, o vento tem que me empurrar em direção ao alvo. Mas parece que nós vivemos tudo o contrário que ele manda a gente fazer. Por quê? Porque ele levanta no meio de algumas pessoas diferenciadas que vão ser referência em meio a uma sociedade, estado, países ou até mesmo nação. E se você acredita no que Deus está te falando, pode dar um glória a Deus aí, porque eu acredito. Glória a Deus. Então entende uma coisa, eu já vou sair da introdução, tenha paciência. Entenda uma coisa, eu estou no monte, eu estou vendo você nesse barco, que você está dizendo vai afundar. Fora que alguém deve pensar, Jesus mandou entrar no barco e ir nessa missão, porque esse projeto vai dar certo, e o recurso, como é que vai ser? Calma aí, que a provisão está lá no monte, de olho em você que está nesse barco achando que vai afundar. E olha o que acontece, Jesus, ele no monte, orando ao Pai. Por quê? Porque tem momentos, gente, na vida, agora eu vou abordar um pouco ponto de vista. Tem momentos na vida que até os mais chegados, ou seja, os 12, até os 12, que eram os mais chegados, tem que sair de perto. Porque senão a gente não ouve aquilo que o Pai tem só para nós. É verdade. E tem muita coisa que o Pai fala, tem que entrar aqui, ficar aqui e nunca sair por aqui. Alguém entendeu? Vou repetir. O que Deus fala para você em secreto, tem coisa, gente, que nem as pessoas mais amadas da nossa vida podem ouvir, porque vão dizer que a gente é maluco, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que não vai dar certo, que pirou, que endoidou. Então entrou no direito, na direita, fica na esquerda e nunca saia pela boca. Olhe para cá, por favor. Então, Jesus está no monte porque ele queria um momento de intimidade com o Pai, mesmo sendo Jesus Cristo Nazareno. Então ele vai despedir algumas pessoas e está aí você reclamando que algumas pessoas saíram do seu lado, né? Que algumas pessoas se afastaram. Ei, isso daí não foi perda, isso daí foi livramento. Tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra. Tem pessoas que a gente não perde, tem pessoas que a gente se livra. Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem entre ele acordo. E Jesus está falando assim, olha, lá no monte orou, Pai, eu precisava desse momento de sossego só com o Senhor. Então entende uma coisa, de vez em quando pede licença, né? Pede licença. Posso até citar um exemplo da minha prima querida que está aqui, pediu licença no grupo da família, porque, gente, me desculpa, dá licença no grupo que eu preciso estudar, eu tenho um objetivo. E eu perguntei isso para ela, você fez isso só com o grupo da família? Foi. Ou com todos os grupos? Não, Rodrigo, fiz isso, só estou no grupo que tem a ver com meus estudos. Não sei nem citar, não precisa falar. Então o que acontece? Ela te fez o quê? Eliminou possíveis distrações que iam tirar ela do foco, do cerne, da meta e dos objetivos que iam impulsionar ela para realizar esse projeto aqui, que já começou a dar certo. Glória a Deus. Então entenda uma coisa, às vezes nós mesmos temos que tomar a decisão de quê? De eliminar por um momento, ou até definitivamente, pessoas que infelizmente não estão preparadas para usufruir daquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Aleluia. Só que como Jesus ama todo mundo, ele vai despedir os discípulos por um momento. E não por uma vida toda. Então Jesus está lá no monte, e quando vê que o vento está contrário, ele diz, caramba, Jesus mandou a gente ir, o vento tinha que empurrar a gente, mas o vento está contrário. Como é que a gente vai chegar em Genezaré? A gente vai morrer. Da outra vez a gente quase morreu com Jesus dentro do barco, agora com Jesus sem estar no barco, e a gente vai morrer. Aí né, eu fico imaginando lá, né, Tomé, né, que o monstro não está vendo, eu falei que não ia dar certo esse negócio, vocês quiseram vir. Aí eu imagino Judas, né, o financeiro, tá vendo? Se a gente tivesse vendido o barco e dado de oferta, não íamos perder nem a vida e ia ganhar o dinheiro, né? Eu tô vendo aí o Hanan, João, né, o discípulo que é amado, né, o homem da oração, Senhor, em nome de Jesus, manda Jesus aqui de novo, o negócio está apertado.
Cada um tem uma qualidade, alguém está entendendo? Glória a Cada um Deus. tem um comportamento. Né? Natanael, impossível, né? Falei, ó, não ia dar certo. Eu falei que esse barquinho aí, essa canoa furada aí, esse negócio de peixe, aí quando você pescava, rapaz. E outra coisa, vocês não prestaram atenção em Jesus, não. Jesus falou que ia vir com a gente, mas só tinha um barco. E aí, como é que ele vai vir? Esse negócio está mal contado. A gente devia ter o quê? Construir um barco maior, um Titanic. Mas o Titanic afundou e o barco de Jesus não. Glória a Deus. Imagina, Natanael, entrar nesse barquinho aqui, vocês não pensaram, rapaz. Jesus, quando falou, ia vir, como é que ele vai vir? Como é que ele vai chegar aqui se não tem mais barco lá na margem? O nosso barco é esse. É só você ler a Bíblia que você vai entender. É coerente ou não é? Como é que Jesus vai vir se não tem outro barco? Gente, aí o desespero das pessoas naquele mar revolto da vida, desse mar que a gente enfrenta aí fora. Calma, tem solução. Aí cada um, né? E João está lá orando. E Tomé está lá. Pô, se tivesse dado esse barco de oferta, hein? Se tivesse dado barco de oferta, não tinha história para contar hoje, não. Pedro deve estar lá, caramba, além de perder a vida, eu vou perder meu barquinho, jogando minha água fora. Me ajuda aí, para de orar, João, vem. O negócio não para. O barco está afundando. De repente, Jesus fala, agora é a hora de eu sair do monte e encontrar com esse barco que está à beira de naufragar. Eu estou falando para você que está me ouvindo, e chegou no ponto onde você disse, meu barco vai afundar. Cheguei no meu limite. Cheguei no ponto máximo, não consigo realizar mais nada. E Jesus está mandando dizer para mim e para você, eu estou saindo do monte, do céu, para ir de encontro a esse barco, porque ele não vai afundar. Glória a Deus. Se você acredita, pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Fala que crente faz barulho. Você já viu Maracanã aqui no Rio de Janeiro, em Fla-Flu? Que é barulho maior do que aquele? Né? Aqueles baile funk, né? Essas coisas, não tem problema. Então, olha só, a Jesus, pronto, agora é o momento de eu agir. Eu não abandonei eles, eles já estão desesperados, não tinha outro barco, Jesus nunca vai chegar aqui. Eu acho que Jesus vai pegar carona com alguém, uma Mercedes, um Camaro amarelo, uma BMW, vai dar a volta e vai encontrar com a gente lá do outro lado, mas a gente não vai conseguir chegar do outro lado. Quem falou que você não vai conseguir chegar lá? Ei, o barco não vai afundar. No meio dessa tempestade, no meio dessa tribulação, no meio desse desgaste, desconforto, Jesus vai ter um encontro com você. Glória a Deus. E Jesus vai desafiar a lei da gravidade. Posso chamar assim? Ele vai desafiar. Eu fico imaginando Isaac Newton do ano de 1600, né? Não sei, né? 643, acho que era. Ele tentando estudar como pode um homem mortal, no pensamento dele, andar sobre as águas. Que física é essa? O que é isso? A Jesus, no meio da tempestade, começa a andar sobre as águas. E agora, eu vou sair da introdução, mas eu vou encerrar. Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Aí, olha o que acontece. Todos os discípulos desesperados, achando que vão morrer, vão dar um grito. Eu já vi mulher gritando, agora homem gritando de medo, viu? Deve ser engraçado, né? Quer dizer, triste naquela época, mas deve ser. Disseram aqui que eles gritaram. Era só que me faltava, vou morrer, ainda vejo uma assombração ainda na minha frente. Ainda aparece fantasma na minha frente, que isso? Olha lá, vocês estão vendo? Para de orar aí, João, olha lá, pô, o que está acontecendo? Então, eu falei para entrar no barco, não falei que o negócio não ia dar certo? Falei. É claro que isso é conjectura, tá, gente? Aí eu falei para dar esse negócio de oferta aí, para a gente abençoar os pobres, né? Aí não é possível. Além de perder meu barco, vou perder a vida, ainda vejo um fantasma na minha frente. Que bicho é esse? Que assombração é essa? Vê aquela assombração que aparece de vez em quando? A gente fala, que assombração, né? Fantasma. Que pessoa, né? Mas às vezes a gente chama pessoas de assombração de fantasma.
Só que às vezes os fantasmas, as sombras, as assombrações da vida são a resposta que nós estamos esperando. Não entendeu? Não? É isso mesmo. Aquilo que você chama essa assombração, esse fantasma, esse perturbado aí, é o enviado de Jesus para poder tirar desse negócio aí, desse mar. Glória a Deus. Da vida. Aleluia. Aí quando um olha, seja os paz, primeira coisa, shalom, calma. Laila Top. Imagina tudo escuro, porque já era de madrugada. Está na Bíblia isso. Eles saem à tardezinha e na madrugada acontece o problema. Então eles não estão enxergando nada. Mas por que enxergam Jesus andando sobre as águas? Porque ele é a luz. Glória a Deus. A solução desse problema vai vir por intermédio de uma luz. Alguém que emana uma luz própria. Uma luz que vem dos céus. Um iluminado de Deus sobre a sua vida. Está entendendo? Aí Jesus aparece. Ai, Pedro, não é possível. Eu já vi o senhor fazer tantas coisas agora. Andar na água não é possível. Nós estamos delirando. Aí Pedro vai se revoltar com aquilo tudo lá. Né? Fala assim. Aí Jesus fala, sou eu. Eu falo, não acredito não. É o senhor? Se for o senhor, me faz ir até aí. Quem em sã consciência vai fazer um negócio desse? O mar todo revoltado, todo mundo com dúvida se é Jesus que está chegando ali para ajudar ou não. O melhor lugar de se ficar era onde? Dentro do barco. Ô, você já viu o mar revoltado como é que é? As ondas como é que são? Como é que alguém em sã consciência vai falar? Um discípulo vai falar assim, Pedro, você fumou né? Você deve estar doidão, né? Será que naquela época tinha droga? Pedro, você não está bem? Não, já vi tudo que você gosta. O que você precisa? Nem sabe se é Jesus, rapaz. Você vai lá, mas ele falou que é. E qual é a prova cabal disso? Me parece, isso é coisa minha. Tem uma luz no fim do túnel. Glória a Deus. Tem uma luz no fim do túnel. Aleluia. Quando a gente fala, não tem mais solução. E os discípulos vão falar o que no meu entendimento? Tá bom, se ele quer ir, deixa aí, é menos um. Pelo menos o barco vai ficar mais equilibrado. O barco estava cheio, imagina 12 ali dentro. Menos um, a gente vai ficar mais equilibrado, deixa ele ir então. Porque tem pessoa que não sai do barco e também não quer que os outros saiam do barco também. Porque quando o barco vai afundar, você tem que definir, ou você sai desse barco e deixa ele afundando, ou você fica e morre junto. Ou você sai do barco e vai ter um encontro com Jesus e recebe a solução, ou você fica nesse barco e você vai ver ele afundar. Aí Jesus fala, pode vir, Pedro, vem então. Só que Pedro parece que era o que mais estava ligado no momento com Jesus. Por quê? Porque é o único em meio a 12 que toma uma decisão de sair do problema e ir em direção daquele que poderia não deixar o barco afundar. Glória a Deus. E você tem que sair às vezes do problema, às vezes não, sempre sair do problema e ir em direção daquele que vai falar, eu vou te ajudar, é só você vir até mim. Você já me identificou? Já sabe onde eu estou? Já sabe onde eu me manifesto? Sim, isso aqui mesmo. Então, é só vir aqui, porque sempre que vier a mim, eu nunca vou te negar. E ele vai em direção a Jesus e ele começa a caminhar sobre as águas. O único homem que eu vi na Bíblia que caminhou sobre as águas, além de Jesus, foi Pedro. Teve algum outro? Não. Eu não achei. Se achar, depois você me fala. Vai tentar andar sobre as águas aqui de Copacabana, nesse mar revoltado, por causa desse tempo aqui para você ver. Você vai afundar. Mas se Jesus falar, vem, faz, realiza, pode ir. Não está dando certo, o vento está contrário. Não está dando certo, você insiste, porque uma hora ele vai aparecer. Não te abandonei, eu estou te olhando o tempo todo. Só que você precisa aprender uma lição nesse mar revoltado. Vocês presenciaram um milagre de multiplicação de 5 mil homens. 5 mil homens foram alimentados por pães e peixe. Aleluia. Criou o primeiro sanduíche, né? Como é que chama? Backfish? Backfish. Isso. Aí Pedro vai, começa a andar, caramba, né? Que eu posso mesmo. Porque a gente só descobre que pode quando tenta. Como é que você vai conseguir se você não tem tentado? Aleluia. Não?
Aí quando ele, vocês vão ficar aí, ele vai, pode ir, menos um. Vai afundar, hein? Aqui a gente está seguro. Mas se não for Jesus, bem, eu tenho intimidade, eu conheço a voz. Glória a Deus. Aí ele vai andar sobre as águas. Está andando. E as coisas dão certo. Aí ele anda um pouco. Está andando, aí Jesus está esperando. Poxa, tem um homem com fé, hein? Pouca fé, mas é o suficiente. Aí está todo mundo vendo se vai dar certo. Porque quando você toma uma decisão, uma atitude, as pessoas devem ficar assim, ó, vou afundar, vou andar sobre as águas. Eu nunca vi um negócio desse dar certo. Eu nunca vi uma pessoa daqui conseguir realizar isso. Eu nunca consegui ver algo assim na minha vida. Aí ele começa a caminhar. Ele está focado em quem? Jesus. Por isso que está dando certo. Entendeu? Sempre que você focar em Jesus, as coisas vão dar certo. Aí ele está andando, está chegando perto de Jesus. Como é que você sabe isso? Vou te explicar. Ele está chegando bem perto de Jesus. Aí ele começa a tirar o foco de Jesus e olhar para as ondas. E quando ele olha para os problemas e deixa de olhar na fé, que ele decidiu não ser norteada por ela, ser conduzida por ela, o que acontece? Ele começa a afundar imediatamente. Por que começou a afundar de repente esse negócio? Porque você tirou o teu olhar dele. E sempre que tirarmos o olhar de Jesus dos céus, as coisas vão começar a afundar. Estou encerrando. Vai começar a afundar. Vai começar a afundar. Só que Pedro afunda próximo de Jesus. A prova cabal é que quando Pedro afunda, Jesus imediatamente estende a mão. Significa que Pedro estava perto. Entendeu? Vou descodificar para você. Você entrou nesse negócio aí, você tem esse projeto aí, com pouco tempo, há muitos anos, e você está falando, está afundando, está quase acabando, está falindo, não está dando certo, vou morrer afogado, não tem mais jeito. Quando você pensar isso, identificar isso na tua vida, vai ser o momento que Jesus vai estender a mão, porque Glória ele a está bem Deus. perto de você. Aleluia. Mas para isso tem que sair do barco. E vou falar coisa minha, pode ser que eu esteja errado. Glórias. Aquele barco só não afundou para mim por causa da atitude de Pedro. Pode ser que eu esteja errado. Para você poder entender a mensagem dos seus dias, tá? Por isso que eu estou falando isso. Quando ele está afundando, Jesus estende a mão. É nesse momento que você diz, estou afundando, as crises me alcançaram. Não tem mais solução, minha saúde já era. Meu relacionamento acabou. Aí Jesus vai lá e estende a mão. Homem de pouca fé. Outras versões, homem de pequena fé. Se Pedro era homem de pequena fé, e os outros? Não tinha nenhuma. Misericórdia. Significa que pouca fé faz muito efeito na nossa vida. Não é com pouca fé que a gente transporta montanhas? Glória a Deus. Está achando que Deus quer muito de você? Deus quer apenas um pouquinho de fé. Alguém tem aí? Amém. Receba fé no teu coração em nome de Jesus. Enquanto estão falando para você, você tem pouca fé. Eu já ouvi isso para caramba. Você tem pouca fé, mas a pouca fé que eu tenho tem me sustentado aqui. A pouca fé Aleluia. que você tem te sustentado e você está até aqui. Glória a Deus. Imagina se você melhorar um pouquinho essa fé. Vamos melhorar isso? Amém. Por causa da campanha do poder de oração, que eu creio que a nossa fé vai ser aumentada. Amém. Amém. Esteja aqui nessas 7 campanhas. Esteja com a gente. Você vai ver o que a pouca fé pode fazer. Homem de pouca fé. Pode te chamar de pouca, dizer que você tem pouca fé, mas pelo menos você vai ter um encontro com Jesus e vai segurar na mão dele. E não vai afundar. E por causa de você, Jesus vai voltar lá no barco. Vem, você veio até mim, né? Agora eu vou até eles. Alguém está entendendo? Glória Você a veio Deus. até mim, né? Agora eu vou lá no teu barco, vou lá na tua casa. Aí Jesus vai e entra dentro do barco, e eu vou encerrar aqui. Ele entra dentro do barco e todos os discípulos sabiam que era o Senhor. Oh, aleluia! Não tivemos dúvida nenhuma, né? Porque quando está dando tudo certo, está todo mundo do seu lado, né? Agora, quando as coisas estão dando errado,
Parece que a gente vive numa solitária. E Jesus entra dentro do barco por causa da atitude de um. Quem é esse um? Eu e você. Que nós possamos ser uma pessoa diferenciada. Glória a Deus. Pedro foi uma pessoa diferenciada em meio aos discípulos, que não tinham nenhuma fé. Pedro, com pouca fé, foi capaz de fazer com que aquele barco não afundasse. Talvez você seja dono desse projeto, dono desse barco, ou talvez você esteja no meio desse barco. Não fique esperando os outros tomarem uma atitude não, porque a sua é o suficiente para não fazer com que ele afunde, com que aquilo afunde. Porque através de Pedro ter aquela experiência, quase morrer, porque dentro do barco ainda estava salvo. Não. Nas tempestades e ondas da vida, que ele estava mais salvo, porque ele estava no caminho de encontro com Jesus Cristo. E ali Jesus recebe Pedro e diz: Pedrão, você não é fácil não, né? Vamos lá, Pedro, vamos entrar nesse barco aí. E quando Jesus entra dentro do barco, o que acontece? A tempestade passa. O mar se acalma e as coisas melhoram. Eles chegam aonde? Em Genezaré, onde Jesus falou: agora é aqui que vocês têm que ficar. E olha que coisa interessante, lá Jesus vai fazer o ministério crescer e aflorar mais e mais, sendo intenso nos milagres, prodígios e maravilhas. E eu vou encerrar dizendo para você: não espere os outros tomar a decisão que você precisa tomar. Não deixe que as pessoas sejam influenciadoras nas decisões e na missão que Deus confiou em você. Glória a Deus. Em meio a uma sociedade corrupta, perversa, seja lá o que for, você pode ser uma pessoa diferenciada. Eu costumo dizer para as pessoas novas convertidas que me assistem, que você pode ser feliz sendo cristão, evangélico, chame como você quiser. Você pode ser muito feliz, você pode ser muito bem sucedido, você pode ser uma pessoa completamente abençoada, feliz, alegre, brincalhona, tendo Jesus no seu coração. Glória a Deus. Porque Jesus é a fonte de toda alegria. É verdade. E evangelho não é isso de estar preocupado se tem brinquinho, batonzinho, calça. Não. Eu ainda não achei isso aqui. Me ajuda depois, tá? Claro que a gente tem que ter coerência. Deus está preocupado não é com o que está fora, é com o que está dentro do coração. Verdade. E se você está com disponibilidade de dar esse coração aí machucado, bem abalado, para Ele olha agora nesse momento. Aleluia. E tira toda a dor e traz regozijo e alegria para você. Fique de pé em nome de Jesus. Amém.